municípios. Larco. Quem vai com Larco vai mais longe. Bem Brasil Pastéis informa a hora certa. 12:01. Deu fome? Delivery Bem Brasil Pastéis. Saboreie o pastel mais delicioso da cidade. Bem Brasil Pastéis. Agora atendendo via delivery. Para sua comodidade, peça Bem Brasil Pastéis pelo WhatsApp 77 99846 3833. Deu sede? Deu fome? Bem Brasil Pastéis. Anexo ao Hiper Santo Antônio, na Avenida JK. Bem Brasil Pastéis. Uma delícia! Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. Moderna FM. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Moderna e também do blog Douglas Batista. Hoje, quinta-feira, 2 de julho de 2020, Independência da Bahia. Agora, meio-dia, 4 minutos em Luiz Eduardo Magalhães. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Bahia tem quase 2.000 mortes por Covid-19. Moderna FM. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz. Ô, Débora, pedi para você já aumentar meu retorno um pouquinho, por favor. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz e José Bonfim, trazendo as informações direto das ruas da cidade. Daqui a pouquinho. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha direto ao assunto. E hoje temos pergunta para a nossa enquete. Daqui a pouquinho já vai estar liberada para você participar lá na nossa live no Facebook. A pergunta de hoje é: você concorda que a única solução para além será uma recomendação do Ministério Público para o fechamento do comércio? É isso mesmo, participe com a gente pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp 3628-2306. Voltamos a falar sobre a ocupação, na verdade ocupação não, índice de isolamento aqui na nossa região. Em Luiz Eduardo Magalhães, 30%, Barreiras, 35,1%, São Desidério, 38,9%. Esses são dados do último domingo, aqui na nossa região. O Hospital do Oeste, que é referência na região Oeste, tem 16 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A gente não sabe qual é a ocupação de hoje. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, essa falta de transparência nos dados, tanto pela CESAB, viu? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. E a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc foi sancionada. Vamos falar sobre o cadastro dos artistas do município com Shaolin Barreto. E hoje é dia da coluna Mente Sã com o psicólogo Adelvan Alcântara. Vamos falar sobre o medo. Luciana Leitão também vai participar com a gente, falando da campanha do agasalho e também da campanha para arrecadar ração. Mais uma vez, participe com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel, para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto, para esta quinta-feira, sol com algumas nuvens. Não chove segundo a Clima Tempo. Máxima para hoje, 32 graus. Umidade variando entre 26% e 71%. Para amanhã, a temperatura variando entre 15 e 30 graus e não chove. Em São Desidério, tempo firme, máxima de 32 graus. Sol com algumas nuvens também em Barreiras, máxima de 32 graus. Agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos.
A soja está custando R$ 88,67, alta de 0,38%. O milho vale R$ 36,50. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,47. Os dados são da AIBA. A arroba do boi gordo está custando R$ 200, segundo a Acre-Oeste. E para hoje, o dólar vale R$ 5,34. É com você, Raquel. Mandar um abraço pro Kleber Cabral, tá acompanhando a gente lá pela página do blog do Clóvis Batista. Boa tarde, Raquel, Débora. Ótima quinta-feira para todos. Uma ótima quinta-feira para você também, Kleber. O seu Eduardo Brasil está acompanhando a gente também pela página do Facebook da Moderna FM. Você também pode participar com a gente. O Shaolin Barreto está acompanhando. Daqui a pouquinho a gente entra em contato com ele também para falar sobre a lei de emergência cultural. O Eduardo Brasil comentou aqui: estou por aqui, meninas, abraços, minha querida sobrinha Débora, e abraços a você, Raquel. Tempo no Rio, 27,7 graus e umidade de 37%, tempo nublado. Um abraço para o seu Eduardo Brasil. O Claudemir Silva de Souza também está comentando aqui: olá, boa tarde. Pois é, infelizmente, da forma que está aumentando desordenadamente esse vírus, o fechamento seria o meio mais viável, na minha opinião. Obrigada pela opinião aqui, Claudemir. Agora a gente vai saber como é que está o trânsito no nosso município com José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Oi, Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel Santana, boa tarde, Débora Muniz. Grande abraço, boa tarde para você que está ligado na Moderna FM. A partir de agora, acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Período de meio-dia, período de movimentação, período de pico no trânsito aqui na cidade, principais avenidas, nas ruas, também nas principais avenidas, adentrando os bairros aqui da cidade. A gente nota a grande movimentação na Avenida Salvador, principalmente ali no cruzamento com a JK. Também movimentação nas principais ruas do centro da cidade, Rua Paraíba também recebendo uma grande movimentação de veículos nesse exato momento. As pessoas saindo, né, dos estacionamentos, sentido aí as principais avenidas. É o período de almoço, período que as pessoas saem, para aproveitar aí. Muita gente tem essas 2 horas de almoço. Daqui a pouquinho, a partir das 14 horas, a gente vai notar novamente essa grande movimentação no trânsito aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Nesse exato momento ainda está tranquilo, as vias da BR-242, movimentação de registro maior na paralela Eduardo Campos, principalmente os veículos que vêm ali do Tropicalville, sentido Barreiras, até o centro aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Já começando também a movimentação na Enedino Alves da Paixão, também pelo lado do bairro Santa Cruz e também Florais Leão. Olha só, e tem notícia, né, da Petrobras, essa notícia não muito boa, porque é mais, né, um aumento no valor da gasolina e também do óleo diesel já para esta quinta-feira. Esse anúncio feito ontem, reajuste médio de 6% para o diesel vendido nas refinarias e o aumento da gasolina vai ser de 3%. A informação da companhia informou ontem, dia 1º, por meio da assessoria de comunicação aí da estatal. O movimento, esse reajuste, a terceira alta consecutiva no preço do óleo diesel, é o combustível mais utilizado em nosso país. Depois de reajuste de 7% no final do mês de maio, 8% na metade aí do mês de junho, vem, portanto, essa elevação aí de 6% aí, esse último reajuste. Maio teve 8%, né? Esse é o reajuste de maio. E também no mês de junho. Para a gasolina, 7º reajuste seguido. Tendência aí, né, no visto aí do último mês de maio, portanto, vem tendo, portanto, essa elevação. A venda da gasolina pela Petrobras está, segundo a informação da estatal, em nível confortável, segundo o levantamento da FGV, né, que é a empresa de energia. Já a venda do óleo diesel, né, segundo, chegou a superar esse patamar pré-crise, né? Ou seja, vem aí tendo aí uma alta nesses últimos meses, né? Mesmo em consequência da crise, teve uma redução. Agora a gente já nota um aumento aí no preço também do óleo diesel.
enquanto que o comércio do gás de cozinha, né, o GLP, cujo consumo avançou no início da pandemia, agora está, portanto, normalizado, né? Ou seja, está equilibrado aí também o preço do GLP, que é o gás, né? O gás de cozinha que todo mundo utiliza. Outra informação também que a gente traz aqui no Jornal Direto ao Assunto é a respeito do registro digital de veículos que está disponível agora em todo o país, né? A versão digital do certificado de registro e licenciamento veicular, o CRLV, já está agora em todo o território nacional. Agora, a última adesão foi do estado do Pará. Faltava naquele estado, agora com essa adesão em todos os estados do Brasil. Para ter acesso ao documento, é preciso abrir, portanto, o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. No local também é possível acessar a Carteira Nacional de Habilitação. Então, se você não tem ainda, você pode ter esses documentos digitais aí no seu smartphone, no seu celular. Você pode carregar para qualquer lugar, né? No momento que quiser acessar, vai estar ali disponível. Segundo o último balanço divulgado, existem 4.083 certificados digitais de veículos no Brasil que começaram a ser emitidos no final de 2018. A versão eletrônica do certificado traz, além das informações como documento impresso, dados e também atualização sobre uma pendência de recal. Ele pode ser também acessado através, né, mesmo acessado pelo proprietário, né, que seja sem a internet, ou seja, né, mesmo sem internet, você pode acessar essa documentação, porque o aplicativo, ele gera um PDF com assinatura digital, e aí você pode acessar em qualquer lugar. Mesmo sem sinal de internet, você vai ter acesso a todas essas informações. Então, é uma tendência que no futuro todo mundo vai ter, portanto, esse certificado digital, até mesmo a CNH impressa ali, né, e fazendo parte do aplicativo no seu celular. Para a gente finalizar, hoje, dia 2, né, comemorado a independência da Bahia, e também comemora-se também o Dia do Bombeiro Militar do Estado da Bahia. Tem comemoração, é claro, devido à pandemia do coronavírus, né? Momento muito delicado que se enfrenta aí a humanidade e também todos os brasileiros, né? Então, também se comemora o Dia do Bombeiro. Então, a gente parabeniza todos os bombeiros militares, homens e mulheres no estado da Bahia, né? Socorristas, heróis, portanto, a nossa homenagem. Parabéns, então, a todos os bombeiros nesse dia especial, dia importante, que se comemora também a independência do estado da Bahia. Aqui a Santana, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informações. Vamos atualizar a respeito da Covid-19 em Luiz Eduardo Magalhães, cidade de Barreiras, e algumas cidades vizinhas também aqui no oeste da Bahia, dentro dessa edição do Jornal Direto ao Assunto. Grande abraço, até já. Um abraço, Bonfim, obrigada pelas informações. A gente acabou de receber uma nota oficial aqui da Prefeitura. Luiz Eduardo Magalhães acabou de ultrapassar os 300 casos. Chegamos a 310 casos aqui no município, 10 casos de pessoas doentes, né, com a Covid-19. Só agora foram confirmados 20 novos casos positivos para o coronavírus aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre isso. Agora, 12:16. O Shaolin está se organizando lá. Daqui a pouquinho a gente chama ele. Agora vamos do apoio cultural? Com o apoio cultural lido? Superlojas Nosso Lar é o Super Verão Nosso Lar. Toda loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas das Superlojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 99942 5461. Lojas Nosso Lar. Maior conforto pelo menor preço. E você que está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais, o Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento.
Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui o dinheiro coopera a seu favor. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você. Cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Na SOS você conta com os cursos de marketing digital, youtuber e agora com inglês, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação, mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, centro, próximo ao Banco do Brasil. Fone 77-3628-4717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Shaolin tá se organizando para participar com a gente. Já tá ok, já vou chamar o Shaolin. Mandar um abraço para a Luciana Leitão. Ela tá acompanhando a gente lá pelo Facebook e daqui a pouquinho tem o áudio dela falando da campanha do agasalho e também sobre essa iniciativa para arrecadar os 500 quilos de ração para a ONG Vida Bicho. O professor Marcelo Ferro também está acompanhando a gente lá pelo Facebook. Oi, Shaolin, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Raquel, tudo bem? Tudo bem. Débora, todo mundo aí da rádio. Shaolin está todo produzido ali com o microfone de gravação e tudo mais. Shaolin Barreto, ele é músico, ator e também é muito conhecido aqui na cena cultural de Luiz Eduardo Magalhães e eu convidei para falar um pouquinho dessa lei emergencial Aldir Blanc e também como quem mexe com cultura aqui no município faz para se cadastrar e poder receber esse auxílio emergencial. Então, Shaolin, como é que as pessoas, né, que trabalham com cultura aqui no município vão poder receber esse auxílio da lei emergencial Aldir Blanc? Tá, eu acho que é bom, Raquel, antes da gente falar disso, a gente falar qual é a situação real da lei hoje. Por que eu digo isso? Muitas pessoas já vieram me mandar mensagem no WhatsApp porque a lei foi sancionada pelo presidente, né? Uhum. Mas assim, a lei foi sancionada. Além da sanção da lei, a gente necessita de uma medida provisória que destina o crédito para o município. Então, essa medida, por enquanto, não existe. Okay. No texto original da lei, se previa 15 dias após a sanção da lei para que o governo federal fizesse o repasse. Uhum. Né? Esse texto, esse artigo foi vetado. Então, a gente não tem mais prazo. O governo ele pode fazer isso quando ele bem entender. Se ele quiser fazer ano que vem, ele pode. Mas hoje a lei está sancionada, só que não existe nenhuma medida provisória de transferência dos valores. É isso que agora, nesse momento, se aguarda. Luiz Eduardo ainda não recebeu esse valor, né? E a gente se aguarda receber esse valor, se aguarda a indicação. Já existe a relatoria da medida provisória e se tem a promessa do governo de que será o mais rápido possível. Ok. A gente já tem aí quase 5 dias dessa sanção do presidente ou é um pouquinho mais recente, Shaolin? Não, foi sancionado no dia 29. Ah, tá. Então 3 dias, 4 dias aí de sanção dessa Isso, lei. Dia Então, 29. como você explicou, precisa dessa medida provisória para que esse dinheiro seja repassado aos municípios, né, Shaolin? Mas antes mesmo da lei ser sancionada, os municípios, os estados também estão tentando cadastrar essas pessoas que trabalham com cultura. Como é que isso tem acontecido aqui no município? Um dos pré-requisitos para que você possa acessar a lei, seja em qualquer das formas de auxílio que ela vai oferecer, é que você seja cadastrado em algum indicativo cultural. Esse indicativo pode ser municipal, estadual ou federal. Tá. A gente do município entende que muitas vezes o jeito que o Estado ou a União tem de cadastrar é um jeito muito genérico e que às vezes se torna mais difícil para o artista de interior acessar e entender até os termos utilizados. Então, para solucionar isso, a gente criou um cadastro municipal, a nível municipal, mais fácil, né, mais facilitado, que será também de mesma validade para que a pessoa depois possa acessar a lei.
esse cadastro, é importante lembrar, esse cadastro é o cadastro para acessar recurso da lei? É o cadastro para receber o auxílio? Não. Ele é um dos pré-requisitos para que depois você possa tentar solicitar o auxílio. Tá bom. É só um dos passos, né? Então, como os artistas, as pessoas que não trabalham com cultura, podem fazer isso na Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães? Hoje, o interessante seria que a pessoa ela entrasse no Facebook da Prefeitura. Lá vai ter, sei lá, nas fotos, vai ter um card de cadastro cultural, porque tem um link para você clicar, e às vezes se a gente passar o link vai ser um pouco complicado. Você pode ir lá no Facebook da Prefeitura ou no Instagram e ver esse card de cadastro cultural, ou você pode me procurar também pelo meu telefone, né? Que é 779-9873-9429. Me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou enviar o link do cadastro. Ok, Shaolin. E falando do que a lei prevê, são 3 parcelas de R$600 para os artistas, é isso? Isso, assim, você pode até me atualizar. O auxílio emergencial, ele foi revogado agora por mais 2 meses, não é isso? Além das 3 parcelas, isso serão mais 2 parcelas de R$600. Pronto. A lei Aldir Blanc, ela prevê que caso o auxílio emergencial fosse revogado, automaticamente ela também seria. Então, se existem era inicialmente 3 meses e foi para 5, vai valer a mesma coisa para a lei Aldir Blanc, né? Então, vai ser R$600 mensais em 5 parcelas, né? Já que foi revogada a outra. Lembrando que é retroativo de 1º de junho, né? Ok. Shaolin, me diz uma coisa. Tem também o valor para centros culturais? Fala um pouquinho sobre isso. A gente tem, até porque existem algumas categorias, né? Uma delas é esse auxílio emergencial, que é isso que a gente acabou de falar. Tá. Uma outra categoria dessa é a manutenção de espaços culturais. Então, assim, você tem uma sede que é a sede do seu grupo. Você tem um espaço cultural usado em eventos, enfim. E esse espaço agora está impossibilitado de realizar ações, né, por causa da pandemia. Então, você vai ter uma verba entre 3 e 10 mil reais para manter seu espaço. Tá, mas como é que se sabe se é 3 ou 10 mil reais? Isso, a gestão de cada local que vai estipular a sua realidade cultural. Se de fato dentro do seu município a realidade cultural é uma realidade de 10 mil reais que os espaços gastam, se é 3 mil reais. Isso aí vem porque a lei veio com um texto desenhado para descentralizar o poder. Diferente do auxílio emergencial, onde a União que gere todo o repasse de recurso direto para a pessoa física no final, nesse não. Os estados e municípios vão poder adaptar, né, a sua realidade, os valores, inclusive também a quantidade de repasses. Ok, Shaolin, eu quero te agradecer por participar aqui com a gente e queria que você deixasse o seu contato novamente para as pessoas que têm interesse, mas não sabem como fazer esse cadastro junto à prefeitura, possam te procurar. Ok, então é só ou ligação ou pelo WhatsApp, o telefone 779-9873-9429. Eu vou repetir, 779-9873-9429. Tá bom, Shaolin, muito obrigada mais uma vez. E eu devo te chamar aí nos próximos dias para a gente ir atualizando, né? Como é que foi isso, essa medida provisória, tá bom? Obrigada. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Tá aí o Shaolin Barreto falando pra gente sobre a lei emergencial Aldir Blanc, que foi sancionada, mas como ele mesmo falou, precisa de uma medida provisória para que esse dinheiro seja repassado aos estados e municípios, né? A gente sempre fala que as leis são emergenciais, mas que demoram muito para chegar até essas pessoas mesmo que precisam desse dinheiro, como aconteceu com o auxílio emergencial, que muita gente agora está recebendo também, já recebeu, né? E foi prorrogado por mais 2 meses e as parcelas de R$600. O Fábio Sade está participando com a gente aqui no Facebook. Boa tarde. Esse app é pago? Eu acredito que ele está perguntando em relação ao cadastro para as pessoas. Não precisa pagar para fazer o cadastro, não. Tá, Fábio? Um abraço para você. Kleber Cabral comentou aqui. Não sei o que esse prefeito está esperando para fechar tudo, mas tudo mesmo. Ele é irresponsável e o povo de nossa cidade também. Ok, aí o comentário do Kleber Cabral. Obrigada pelo seu comentário, Kleber.
A Vera Terezinha Alves, quais as providências necessárias o prefeito está tomando? Porque não temos recursos para tanta gente, até mesmo porque nem todos os casos vão ser leves. E aí, seu prefeito, a gente tem visto aí alguns decretos, mas na nossa opinião, e de muita gente que acompanha também o Direto ao Assunto, essas medidas não são suficientes, porque a gente, como eu trouxe agora há pouco, já passamos dos 300 casos e tivemos 6 pessoas que morreram com Covid-19. A gente tem um hospital de referência que fica a 90 quilômetros, que é o HO, e realmente muita gente pode não aguentar chegar até o HO. Infelizmente, essa é a realidade aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Por isso, essa pergunta, né? Você concorda que a única solução para além será uma recomendação do Ministério Público para o fechamento do comércio? O que você pensa em relação a isso? Ontem, inclusive, eu entrei em contato com a assessoria de comunicação do Ministério Público da Bahia, que fica em Salvador, assessoria de comunicação, solicitando uma entrevista com o promotor Bruno Pinto e Silva. Infelizmente, o promotor ia estar ocupado no mesmo horário da entrevista, em uma reunião, e não pôde conceder essa entrevista aqui à Rádio Moderna FM. Mas eu enviei alguns questionamentos para o promotor da 3ª Promotoria aqui de Luiz Eduardo Magalhães, e vou trazer aqui alguns desses questionamentos. Lembrando que o promotor faz parte do Comitê de Enfrentamento da Covid-19. O que eu perguntei para o promotor, né? Como o MP tem acompanhado as ações do município no enfrentamento da pandemia? Qual o posicionamento do Ministério Público em relação ao funcionamento do comércio em Luiz Eduardo Magalhães? Não seria o momento do município adotar medidas mais duras para conter o avanço do vírus, levando em consideração a capacidade hospitalar da região? Somos 36 municípios, uma população de quase 1 milhão de pessoas, e temos apenas um hospital de referência para toda a região, e esse hospital tem 16 leitos de UTI exclusivos para a Covid. Essa é a nossa capacidade hospitalar, que é insuficiente. Qualquer pessoa, somando os dados, percebe que realmente essa capacidade hospitalar é baixíssima. Perguntei também para o promotor de justiça de Luiz Eduardo Magalhães. O boletim semanal elaborado pela Universidade Federal do Oeste tem apontado o crescimento significativo dos casos na região. Luiz Eduardo tem o 3º maior coeficiente de incidência. Esse é um dado que apresenta a possibilidade de adoecimento da população. O Ministério Público tem acompanhado esses boletins? Fiz essa pergunta também. Inclusive, uma nota técnica conjunta da UFOB, IFBA e UNEB recomendou, né, a adoção de medidas de prevenção pelos gestores. Como será a atuação do MP nas próximas semanas? E trouxe um exemplo aqui. Em Vitória da Conquista, o Ministério Público recomendou o fechamento do comércio não essencial. Podemos ter uma ação semelhante no município, caso o gestor não tome uma atitude? Essas foram as perguntas que eu enviei para a assessoria de comunicação do Ministério Público da Bahia, porque assim, chega um limite no município que a gente só tem uma solução e uma esperança, que é o Ministério Público. O Ministério Público, qual é o dever maior dele? Defender a população, defender o povo. E é essa ação realmente que a gente solicita do Ministério Público da Bahia, porque por parte do gestor, o que a gente tem acompanhado é o quê? Inauguração com aglomeração. Então, essa é a postura, infelizmente, do prefeito Osiel. Eu não estou vendo a possibilidade do prefeito Osiel decretar uma medida mais dura para conter esse avanço do coronavírus. Não estou vendo. Então, eu acredito realmente que só o Ministério Público vai poder resolver essa situação aqui. Tem comentário do Vanderlei. Vanderlei da Silva Alves. Boa tarde. Porque quando a cidade teve um caso, ele fechou tudo e agora já estamos em 300 casos e ele não está nem aí? Ótima reflexão aqui do Vanderlei, né? Lembrando que a gente não ficou nem uma semana fechados, viu? Ficamos 4 dias. O decreto previa 16 dias, mas por conta da pressão do setor comercial, a prefeitura reabriu o comércio em menos de 5 dias fechados. Então, se ele disser, né, que passou 15 dias, 14 dias, isso não existiu. Tá lá no Diário Oficial, tem um decreto fechando o comércio
tem outro reabrindo. Ele reabriu antes do período que era para reabrir, então não ficamos nem 5 dias com o comércio fechado aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E tem gente falando aí, né? Douglas Teatro trouxe, de que a imprensa é sensacionalista. A gente está trazendo dados aqui, dados concretos da situação da Covid-19, trazendo dados da ocupação hospitalar e da capacidade hospitalar que a gente tem aqui no oeste da Bahia. Ninguém está inventando dado nenhum. A gente está querendo só ver ações mais concretas do poder público que, infelizmente, a gente não tem visto. Eu vou trazer uma atualização aqui do decreto publicado ontem. A gente trouxe um decreto, né, ontem, que foi publicado no dia 30, e teve uma nova adição no decreto do dia 30, publicado no Diário Oficial de ontem. Aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Eles colocaram um pouquinho mais explícito, né? Eventos, atividades públicos ou particulares, independentemente da quantidade de público que estão suspensos, né? Ainda que tenham sido previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, shows, feiras, com exceção das feiras livres. Feiras livres continuam. Circos, eventos científicos, casamentos, aniversários, churrasco, comemorações de qualquer natureza, ainda que em âmbito residencial. Em caso de descumprimento, aqui prevê algumas punições aqui, o cinema continua fechado também. Aí eles acrescentaram aqui um dispositivo. Ficam mantidas as celebrações de casamentos civis na sede do cartório de registro civil, né, aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães, com a presença de, no máximo, 6 pessoas por celebração, que naquele outro decreto trazia a proibição dos casamentos. Aqui eles já acrescentaram que o casamento civil pode acontecer, mas com a presença de, no máximo, 6 pessoas. Acrescentaram também, deixa eu ver aqui, limite de acesso em velórios, sepultamentos e cerimônias fúnebres será de 10 pessoas, posto a possibilidade de transmissão e proliferação do novo coronavírus. Também proibiu a entrada de comida nesse ambiente de velório. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. É isso, Os velórios, sepultamentos e cerimônias fúnebres deverão ser realizados no período diurno e com prazo limite de 18 horas. Num dos decretos mais antigos, previa um prazo de 24 horas, diminuíram esse prazo. Casos de corpos que venham de outro município e ultrapassem as 18 horas após o óbito, o sepultamento deverá ser imediato. Aí você me pergunta, como assim uma pessoa que morreu no Hospital do Oeste, por exemplo, e vier para Luiz Eduardo Magalhães, tem esse prazo agora. Os velórios terão duração máxima de 3 horas. Velórios funerais de pacientes confirmados suspeitos da Covid deverão seguir as recomendações de prevenção e controle expedidas pela Organização Mundial da Saúde. Foi o que os itens acrescentados no decreto mais recente da Prefeitura. Agora a gente vai para um breve apoio cultural. Na volta, temos mais informações. Eu fiquei devendo para os nossos ouvintes os 300 mil dos aluguéis que eu falei, que a secretária disse que tem planejamento no município. Eu vou explicar para vocês depois, quando a gente voltar do apoio cultural. Uma só rádio, Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12:35. 92,1. Super verão Nosso Lar. Climatizador Unvox de 699 por 549. Ventilador 40 centímetros mesa de 149 por R$99. Split Grid 12.000 BTUs de 1.999 por 1.799. Barraca 4 pessoas de 249 por 199. Caixa térmica 28 litros de 89 por R$69. Tenda 3x3 de 1.599 por 1.249. Toda loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. Acesse nossas redes sociais. Super Verão Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto. Está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida
Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Moderna FM. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online. Unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. Aliança Agropecuária. Informa a hora certa. 12:36. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Estamos de volta, meio-dia, 39 minutos. Tem participação, Débora, no WhatsApp? Tem sim, Raquel. Temos participação de alguns ouvintes. Tá. O Francisco, ele fez o seguinte comentário. Deveriam baixar um decreto proibindo a venda de bebida alcoólica. Lembrando que já foi proibido por um tempo o consumo de bebida alcoólica no comércio aqui de Lem, mas depois reabriram tudo, né? E também possibilitaram aí essa venda e também o consumo da bebida alcoólica. E temos áudio. Vamos ouvir aqui o áudio do Hernando. Boa tarde. Eu vinha falando a respeito de providências. Eu não estou vendo o prefeito tomando providências nenhuma. A providências que ele está fazendo é que fala que não pode ter aglomeração. E ele é o próprio. O primeiro a fazer aglomerações com inaugurações fora de época aí. Se você for ver aí, ó, hoje eu fui na rua, mas tá tudo aberto aí, tudo funcionando, os mercados cheios de gente, a rua cheia de gente aí. E esses decretos que ele tá fazendo aí não adianta de nada. Porque ontem mesmo foi aprovado esse decreto aí, todo canto que você passa aí hoje na rua, você vê bar aberto aí, com gente cheio, com gente de porta de bar aí. Então, meu amigo, a única solução mesmo é o lockdown, pelo menos, no mínimo, um toque de recolher. Infelizmente, é a gente aguentar e ver acontecer sempre, e é o que vai acontecer por um bom tempo se não tomar providências, porque até agora ninguém nem tá fazendo nada. Você vê aí que, gente, o pessoal tá levando a vida normal, igual quando não tinha um vírus antes. Você vê que não mudou nada, tudo que você quer você consegue, é uma loja aberta você consegue, você é um bar aberto você consegue, um distribuidor você consegue, não tem lógica não, gente. Então, enquanto as autoridades não fizerem nada, não tem como não. Essa aí, ó, a pessoa fechou tudo aí em Barreiras quando tinha dois casos, passou 12 dias, foi 17 dias, 14 dias aliás, sem ter nenhum caso, só foram abrir de novo. Aí você vê o que aconteceu. Aí os ônibus não podem entrar na rodoviária, mas pode parar do lado ali, o pessoal descer e embarcar onde que quer. Isso não existe. Então, infelizmente, se continuar desse jeito, Luiz Eduardo de Barreiras não vai ter mais controle, não vai ter mais como controlar, infelizmente. Obrigada pela participação do Hernando também. Realmente é isso mesmo, a gente precisa de ações mais duras para conter, ou pelo menos para frear, para que chegue devagar, porque a gente não tem capacidade. Se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, a gente não tem leito, a gente não tem respirador para todo mundo. Então, se esse contágio acontecer um pouquinho mais lento, a gente ainda consegue atender essas pessoas. Mas se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, não tem condições, a gente não tem estrutura médica para atender todo mundo, se todo mundo adoecer ao mesmo tempo. Tem mais participação, Débora?
Fez sim. A Sueli fez aqui o comentário, tinha que fechar tudo. E temos mais um áudio aqui também. Obrigada, Sueli, pela participação. Bom dia, Raquel Mato Bonfim. Eu penso assim dessas pessoas, triste de nós, se não fosse vocês, jornalistas, para dar notícia pra gente ficar bem informado. Quero que Deus eu agradecer vocês e que Deus abençoe vocês por causa da informação que vocês dão pra gente. Porque meu rádio é ligado em casa 24 horas, não perco nenhum programa de vocês, só pra mim estar bem informada, porque é assim, sabe? Eu não tenho televisão em casa e eu assisto no rádio. Então eu agradeço, Deus abençoe vocês. Um abraço para essa nossa ouvinte, muito querida, né? A gente o que a gente faz aqui? A gente trabalha para trazer a informação correta, a gente trabalha com dados, a gente não inventa nada. E a gente também analisa a situação para saber o que deveria ser melhor. A gente cobra das autoridades, né, uma atitude melhor, porque a gente está vendo que o colapso está muito próximo. Então, a gente precisa de alguma medida mais dura para que isso não aconteça. Tem participação no Facebook. A Célia Maria Moraes Lima comentou: acho que o povo tem que usar o que é proposto. Máscara e gel. Um abraço para a Célia Maria. O Fábio Sati: Raquel, aqui em Lem, foram 63 casos em 72 horas. Temos que rever esses decretos, pelo amor de Deus. Realmente, tá vendo? Quando a gente começa a olhar os números, a situação não é muito boa. Nossa colega Giza Calado acompanhando a gente, um abraço para ela. E a Sandra Regina Copo também acompanhando a gente. Deixa eu só olhar rapidinho aqui na página da Moderna FM. A gente já vai botar, Débora, deixa pra gente, por favor, na ponta da linha, a Luciana Leitão. Ela falou sobre a campanha do agasalho e também sobre a iniciativa para arrecadar ração. Pode dar play para ela, por favor. Bom dia, Bonfim, bom dia, Débora, Raquel, bom dia aí todos os ouvintes da Moderna. Mais uma vez eu quero agradecer aí a vocês, né, pela oportunidade. Agora dia 28, no domingo, nós finalizamos a nossa campanha do agasalho. E assim, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar alguns lugares e conseguimos levar cobertores, café da manhã, o kit de higiene para todos que a gente encontrou nesses 4 pontos que a gente foi na rua, né? Porque assim, por exemplo, um domingo a gente foi na praça, no outro a gente voltava na praça e ia em novo ponto, e no final da quarta semana a gente conseguiu ir em 4 pontos, né? Mas sempre voltando nos primeiros lugares e levando o café da manhã para aqueles que estavam ali. E graças a Deus, devido ao apoio, à publicação aí, todo mundo pedindo, a gente conseguiu arrecadar essas doações e levar até as pessoas. E o que sobrou cobertores, a questão de roupas, que tinha roupas femininas, algumas roupas diferentes, calçado, a gente doou tanto para o projeto Coração de Mãe, como o projeto Geração Eleita. Devido que assim, a maioria das pessoas que a gente encontrou, tanto na praça como nos galpão, ali perto daquela antiga do Porto Brasil ali, sempre a maioria são... na realidade, nós não encontramos nenhuma mulher. Soubemos que tinha um casal ali na praça, mas a maioria são homens que dormem nas ruas, né? E agora, dia 1º, ontem, né, foi dada a largada no desafio aí 150 esquenta, 150K esquenta. E assim, graças a Deus, muita gente aderindo, só que a gente ainda não chegou à nossa meta. A gente precisa alcançar a nossa meta, que é para a gente conseguir chegar aos valores para poder doar 500 quilos de ração para ONG Vida Bicho, né? E esse desafio a gente está contando aí com muitos atletas que já deram aí o primeiro pontapé, inclusive o Bonfim é um dos atletas que está inscrito. E esse desafio começou dia 1º, vai até o dia 31, né? Os atletas vão estar aí participando. No final do desafio, eles vão estar levando uma medalha, uma camiseta muito linda e a máscara personalizada. E no dia 2 de agosto, quem quiser, gente, lojas, restaurantes,
todo o comércio aí de Belém que quiser doar algum brinde para a gente sortear para esses atletas que estão abraçando essa causa, que se inscreveram, é só me procurar. Deixa o recadinho aí na Moderna que o pessoal me avisa que no dia 2 de agosto a gente vai estar fazendo uma live. No meu Instagram, @leitãoluciana. A gente vai estar fazendo uma live com sorteio desses brindes. Inclusive, no mês de julho, a gente sempre vai estar falando aí desses parceiros que doaram, que estão abraçando a causa também e estão nos ajudando. E é isso aí, só gratidão. Quem quiser também dar uma olhadinha um pouquinho como foi a campanha do agasalho, tem um vídeo no meu canal, Luciana Leitão, Lu Leitão, maratonista, pode procurar por lá que vocês vão achar. Se puder, se inscreve, curte, compartilha e verifica lá um pouquinho do que foi a campanha do agasalho. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. E quem não se inscreveu, gente, se inscreva que ainda dá tempo. Vem participar do 150k Esquenta. Tá. E quem não... mas eu não faço 150. Tem a possibilidade de fazer o mínimo, que é 50k. Não precisa correr, você pode caminhar, não tem problema, pode trotar. O importante é abraçar a causa. Valeu? Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigada. Um abraço e parabéns para Luciana Leitão, também para Sandra da ONG Vida Bicho. Você que puder, né, participe também para ajudar essas instituições. Tem comentário também, Débora, lá no WhatsApp? Tem sim, Raquel. Tem um comentário aqui. Ele está abordando sobre as feiras livres, né? O Joami que fez esse comentário. Eu vou ler aqui para você. E para todo mundo que está acompanhando. Ele diz assim: boa tarde, Raquel e Débora. Desde que saíram todos esses decretos, nenhum fechou as feiras livres por se tratar de um serviço essencial. Mas se analisarmos os números dos boletins epidemiológicos, os bairros com os maiores casos estão circulando às feiras. Os feirantes vêm de uma feira e vendem em todas, além de virem feirantes de fora do município. É nítido as pessoas não usarem máscaras e estarem aglomeradas. A prefeitura devia fechar a feira e pagar uma ajuda aos ambulantes que são do município. E a população, quando forem fazer suas compras em mercados e supermercados, o controle desses estabelecimentos é mais fácil, já que possuem alvarás e recursos humanos para controlar o avanço da pandemia. Disse tudo aí o ouvinte Joami, Débora? Joami, disse tudo. A gente cobrou também do município um auxílio para os trabalhadores autônomos aqui do município lá no início da pandemia, lá em março, mas não tivemos nem retorno, né, da prefeitura em relação a isso. A prefeitura de São Desidério, nossa vizinha aqui, deu um auxílio de R$400 para os autônomos, cesta básica também. A prefeitura disse que tem um projeto que entrega 1.000 cestas por mês, mas não falou quem são essas pessoas que recebem essas cestas e também se essas cestas iriam aumentar nesse momento de pandemia, que a gente sabe que as pessoas ficam mais vulneráveis, perdem renda também nesse momento. Mas, infelizmente, a prefeitura não respondeu para a gente sobre isso. O Flauzino Antunes está acompanhando a gente. Boa tarde para o Flauzino. Ele que é colunista do Hora 8 Notícias, coluna Capital, ele é economista e fala aí sobre o Brasil e o mundo, né? Falando sobre economia. O professor Adelvan Alcântara na ponta da linha com a gente. Oi, professor, boa tarde, seja bem-vindo. Como vai, Raquel? Tudo jóia? Tudo jóia, professor, e você? Tudo em paz. Apesar dos pesares, né? Todo mundo vivenciando esse tempo de medo, de caos, os casos aumentando e a gente meio que sem reação, não é verdade? Verdade, professor. Antes da gente falar do tema de hoje, vou trazer um pouquinho do currículo do professor Adelvan. Ele é psicólogo, professor, especialista em terapias cognitivo-comportamentais, mestre em educação e coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira, a Unifaaf. E o tema de hoje é o medo. Não é isso, professor? Exatamente. Hoje eu estou com a voz meio rouca, que não participei de uma atividade até tarde, falando bastante, mas a gente vai falar sobre medo, né? Afinal de contas, eu acho que é um sentimento que está mais latente em nós nesse momento. Ele está mais latente a esse medo, o medo do vírus, o medo de tantas coisas.
Esse mês é um mês em que a gente viu diversas manifestações sociais em decorrência das questões de gênero. Tínhamos passado anteriormente por as questões de raça. Aí tenho produzido um material a respeito do medo, né, que não é só esse medo de barato, esse medo da criminalidade, mas é o medo na existência e o quanto que as pessoas, os humanos, têm causado medo nos outros em decorrência de fatores que são bem próprios, principalmente do preconceito, em decorrência das questões pessoais de cada indivíduo. Primeiro, eu queria dizer que o medo ele tem uma função de preservar a vida, né? Isso é fato. O medo é algo que é extremamente importante para a vida da pessoa, do ser humano. Porém, o medo em excesso, ele tende a causar doenças, tanto doenças físicas, quanto doenças emocionais. Aí, no tempo de pandemia, a gente tem visto as pessoas enfrentarem, para além do medo, do adoecimento, as questões psíquicas envolvidas dentro desse processo, causado em decorrência do medo e da tensão que o medo em excesso provoca sobre o organismo humano, né? E aí, para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga transformar qualquer realidade, inclusive as realidades do nosso mundo interior, das nossas questões mais íntimas, é importante que a gente tenha um entendimento. O entendimento é o grande mobilizador das grandes mudanças em nós e nas realidades ao nosso redor. É esse entendimento que tende a nos mobilizar, que tende a mudar, né, os nossos sentidos, mudar as nossas cognições e trazer na velocidade da luz as possibilidades de alteração dos fatores das realidades. A gente precisa, enquanto ser humano, utilizar neste tempo, principalmente no tempo pandêmico, da inteligência, né? Eu imagino os governantes, os que estão liderando processos, projetos e etc., que nesse momento precisa lidar com diversas realidades e o quanto que o medo acaba permeando isso. Mas o fator principal da vida do ser humano, a capacidade primeira é a capacidade da inteligência, que é aquela capaz de criar estratégias, de desenvolver movimentos que transformem a realidade e que ajude a sociedade e os sujeitos a se desenvolverem. Por muito tempo nós vivemos sobre o julgo social do aprisionamento pelo sistema, né, e consequentemente nós somos mobilizados por movimentos de opressão e talvez o movimento de opressão é trazer o medo a partir desse movimento em decorrência daquilo que é a luta das comunidades que disputam na tentativa de mostrar a realidade das questões de gênero, principalmente, já que mesmo tem sido trabalhado dentro dessa temática. Então, por muito tempo, e aí a gente viveu em decorrência da opressão. E a opressão talvez seja o que mais nos ensinou a ter medo. E não é o medo da barata, não é o medo daqueles mecanismos primitivos que nós temos controle como controlar, mas que em decorrência do pavor, do temor, nós não conseguimos reagir. A opressão é algo terrível, é o maior monstro que existe dentro de nós e que nós precisamos a todo custo tentar domar. A opressão é aquela ideia que existe dentro de nós que ao conter o ser humano, que ao barrar o ser humano pela via do medo, ele não vai dar problema, ele não vai sofrer problema ou ele não vai causar nada a ponto de me incomodar. Primeiro, a gente trabalha os movimentos opressores a partir da questão de que o sujeito ele vai oprimir para que o outro não lhe cause problema. Ele vai estar contido a partir do medo. E você sendo obediente, essa pseudo-elite dominante, aí a gente precisa entender elite nessa discussão sociológica, como um sujeito que se coloca de forma superior, e o que não significa que ele seja superior, e isso é o que é o mais tenso. Que ele vai mandar e que alguém vai obedecer, ele vai dizer qual é a estratégia de viver e o outro vai viver e agir a partir daquilo
que eu imponho como regra, a partir da ideia que brota da minha realidade enquanto sujeito da opressão. Então, para escapar desse mal, o sujeito oprimido, a partir das ações do opressor, ele acaba se vinculando ainda mais ou se amarrando a uma outra realidade, que é a de não viver na integralidade, a de não viver de forma ampla e extremamente associada àquilo que, inclusive, nós, psicólogos, defendemos muito, que é a dignidade humana, o direito à vida, e a vida a partir daquilo que o sujeito entende sobreviver. O sistema de opressão, ele perpassa as relações de trabalho, ela perpassa as relações amorosas na vida, as formas preconceituosas de lidar com as realidades existenciais dos outros, né, que é diferente, que pensa diferente, que age diferente, que existe diferente de nós. Então, mesmo para além de tudo, enquanto uma reação própria do instinto humano, ela é também algo construído por alguém. Porém, esse medo, quando ele ultrapassa esses limites, quando ele é algo imposto por alguém, ele tende a anular a possibilidade de existência de alguém. E isso acaba virando uma tortura. Porque o medo, ele tende a aprisionar. E o medo não só aprisiona a minha capacidade de percepção, mas ela me impede de viver. E ela me impede muito mais. Ela me impede de ser. O medo me impede de sentir. O medo me impede de realizar. O medo me impede de alcançar. O medo me impede de dar encaminhamento. O medo me impede de prosperar. O medo me impede as realizações. E o medo me impede de me autovalidar. Eu fico, por meio do medo, a mercê da validação de um ser que está fora de mim. E mais uma vez eu repito que não estou falando aqui do medo da barata, do medo da criminalidade. Eu estou falando do medo que nós humanos impomos sobre os outros humanos na tentativa de fazê-los viver da forma que me interessa, da forma que me importa e a mercê daquilo que eu desejo. Eu acho que é tão louco a vida humana, tão complexa, porque a gente passa a existência inteira evitando sofrimento. Eu não quero determinadas relações com medo de sofrer, eu não quero determinadas práticas de trabalho em decorrência do sofrer, eu não quero realizar determinadas coisas que eu posso sofrer, eu posso me frustrar, eu posso dizer, posso aquilo. A gente passa o tempo evitando o sofrimento, porém nós passamos este mesmo tempo sofrendo, porque nós nos sentimos amarrados a esse medo. É uma loucura. Eu sofro por não sofrer. E nessa tentativa, eu crio estratégias para que eu não sofra, mas, consequentemente, em decorrência das relações sociais, eu acabo provocando medo e pavor em uma série de gente. Professor, mas que questão filosófica e louca é essa? É a reflexão sobre as imposições. É quando eu vejo, atendo na clínica ou acompanho as supervisões dos meus estagiários, aquelas relações em que o marido grita e o outro abaixa a cabeça porque ele é o sujeito que domina e que oprime. É quando eu vejo os namorados gritando, criando situações. É quando eu vejo mães oprimindo os filhos. É quando eu vejo uma sociedade oprimindo homens e mulheres que desejam viver e ser diferentes daquilo que eu acredito. E para finalizar, eu deixo uma questão aí aos nossos ouvintes. O medo, ele está por trás de tudo que você faz? Você vive por meio do se não? Se eu fizer isso, se eu não fizer, você vive faz a sua experiência existencial a partir do se não, o outro vai pensar isso de mim? Porque essa abreviação, se não, é nada mais, nada menos do que uma expressão de medo. Eu não tolero o outro, senão vão me julgar.
Eu não convivo com fulano porque fulano é assim, senão vão pensar que eu sou igual a ele. Eu não convivo com fulano que tem características ou comportamentos assim, porque senão vão pensar que eu gosto da fruta. E aí eu já pensando na comunidade LGBT. Eu não trato o outro assim, porque senão fulano vai pensar o quê? Ou eu trato fulano assim, porque senão eu não consigo me manter neste lugar que eu criei, nessa fantasia alucinada sobre o viver que eu inventei na minha cabeça. Se você vive nessa tentativa do senão, está na hora, talvez, de se posicionar contrário a isso e entender que, senão, se eu viver conforme o pensamento do senão ou conforme o pensamento do outro, eu tenho vivido a vida do outro e não aquilo que eu acredito. Consequentemente, eu não me instalei na realidade. Caros ouvintes, desejo para vocês um ótimo dia e deixo aqui mais uma reflexão. Você é alguém que vive instalado na realidade ou você é aquele que vive única e exclusivamente a partir das fantasias e das realidades criadas na sua própria cabeça? Boa reflexão, bom programa e até mais, Raquel. Obrigada, professor. Toda quinta-feira, Mente Sã, com o psicólogo Adelvan Alcântara. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima quinta, professor. Já foi, pois é. O professor já foi. Até a próxima quinta-feira, participando com a gente também. Sempre trazendo reflexões importantes para a gente aqui no Direto ao Assunto. Eu fiquei devendo falar sobre o projeto dos 300 mil. Deixa eu achar aqui para trazer para o pessoal. Achei. Eu falei aqui na terça-feira ou na quarta-feira, né, sobre os prédios alugados. Na verdade, a secretária Rose Sertão, ela disse que a prefeitura vai devolver 5 prédios alugados depois que construiu essas escolas, né, algumas escolas aqui no município. E ela falou também que a secretaria tem um bom planejamento. Aí eu pergunto, esse planejamento, né, qual a necessidade de fazer um contrato de aluguel e dispensa de licitação? Deixa eu ver, você que está no Facebook vai poder acompanhar comigo. Esse daqui é o valor global de R$210 mil. Dá para ver direitinho, Débora, aí? Agora dá. Segura. Pronto, R$210 mil é o valor global. O valor mensal de R$17.500 por mês para funcionamento do anexo da Escola Municipal José Cardoso de Lima. Esse contrato saiu no Diário Oficial do município do dia 3 de abril de 2020. Lembrando que o ano letivo no município começou no dia 10 de fevereiro. 2 meses depois do ano letivo ter iniciado, a prefeitura fez um aluguel nesse valor aqui, R$17.500 por mês, valor global de R$210 mil. Isso 2 meses depois das aulas terem iniciado. Fez esse contrato também. Dá pra ver direitinho, Débora? Segura. Foi? Prontinho. Esse é o valor global de R$120 mil, o aluguel mensal de R$10 mil para funcionamento da Escola Municipal Lucificanha. Isso foi publicado no Diário Oficial do dia 3 de abril. Total de R$330 mil com aluguel para 2 espaços de escolas, né? Valor global, lembrando mais uma vez, um aluguel de R$17.500 por mês e o outro aluguel de R$10 mil por mês. Aí eu pergunto, que planejamento é esse que 2 meses depois do início das aulas faz um aluguel desse? Pergunto. Fica aí a pergunta para a Secretaria de Educação do município. Débora, tem Bonfim, né? Bonfim que vai entrar com a gente, já tá aí? Já. Oi, Bonfim. Boa tarde mais uma vez. Muito bem, Raquel. Boa tarde mais uma vez para você, Débora. Para você que está acompanhando já o finalzinho do Jornal Direto ao Assunto, a gente ficou de trazer os boletins informativos aí da Covid-19. Você falou aí, logo no início do programa, Raquel, a respeito de novos casos, né? 20 novos casos confirmados pela Prefeitura através da Secretaria de Saúde aqui do município. O detalhe é que esses casos, né, se referem a 13 pacientes do gênero masculino
entre 20 e 60 anos de idade. 7 pacientes do gênero feminino entre 17 e 54 anos. Entre 17 e 54 anos, o detalhe dessa quantidade de pacientes é que a informação da Secretaria de Saúde é que nenhum desses pacientes teve histórico de contato ou viagem, informados aí a Secretaria, ou seja, ninguém teve contato direto com pessoa aí, com caso positivo, ou seja, está circulando já há muito tempo entre a população de Luiz Eduardo Magalhães, aí o vírus da Covid-19. Portanto, com esses 20 casos aí, 310 casos confirmados aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. No boletim de ontem, que vai ser atualizado, acredito que logo mais vai ser atualizado por completo, ali o gráfico informativo, 175 ontem recuperados, segundo a informação. 86 em monitoramento, em análise estavam 32, desses 32 a gente já viu que 20 confirmaram aí caso positivo da Covid-19. Cidade de Barreiras não é diferente a situação lá, bem complicada também, 369 casos confirmados, boletim de ontem na cidade de Barreiras. Então, hoje à noite, outro boletim deve ser divulgado, 260 pessoas recuperadas, um grande número já de pessoas recuperadas, a exemplo aqui de Luiz Eduardo Magalhães, também a cidade de Barreiras, aí, 260 recuperados, 6 internados, 5 óbitos e 83 casos aí aguardando, portanto, resultado de laboratório, ou seja, 83 em análise. Cidade vizinha também, São Desidério, 66 casos confirmados em São Desidério, teve aumento aí, 54 pessoas curadas, segundo a informação da Secretaria de Saúde de São Desidério, e hoje, 14 aguardando o resultado, ou seja, 14 em análise, aguardando, portanto, o resultado lá na cidade de São Desidério. Riachão das Neves, 54 casos confirmados, 47 curados, 32 em monitoramento. Não informa a Secretaria sobre casos em análise, Informação não está aí exposta ali no gráfico da Secretaria de Saúde de Riachão das Neves. Para a gente completar, Angical, um caso confirmado, e esse mesmo paciente, segundo a informação da Secretaria de Angical, já curado também. 58 notificados e 3 em monitoramento. É a real situação dessas cidades aqui no oeste da Bahia. Está complicado, está difícil, porque todos os dias a gente traz um boletim com muitas informações e informações de casos positivos nas últimas 24 horas, sempre apresentando mais e mais casos positivos da Covid-19. Aqui é Santana, a gente finaliza, portanto, a nossa participação no Jornal Direto ao Assunto. Estaremos amanhã a partir do meio-dia. Boa tarde para você, boa tarde, Débora Muniz. Grande abraço, boa tarde para você que acompanhou o Jornal Direto ao Assunto nesta quinta-feira. Boa tarde para você, Bonfim, obrigada pelas informações. Quem está assistindo a gente é a nossa presidente, Patrícia Carrilho Correia, um abraço para ela. Minha mãe também está acompanhando, um beijo para a mãe, sempre acompanhando a gente também no Direto ao Assunto. Só para a gente ter um apoio lido também, não é, Débora? E tem um comentário aí? Isso. Certinho. Traz um comentário para a gente rapidinho. Comentário do Francisco, ele comentou assim no nosso WhatsApp: meu vizinho foi contaminado pelo Covid-19 e não teve nenhum apoio. O prefeito está focado em inauguração de obras e ano de eleição. Isso é viável para o prefeito. Infelizmente, muita gente reclamando desse acompanhamento que a vigilância epidemiológica deveria fazer aos pacientes com caso confirmado, A pessoa que confirmou aí com a doença Covid-19, mas tem muita gente reclamando que não está tendo acompanhamento por parte da vigilância. O apoio lido então, Débora, por favor. Moderna FM. Super Lojas Nosso Lar é o Super Verão Nosso Lar. Toda a loja em 24 vezes. Aproveite as ofertas e promoções da Super Lojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 99242 5461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais?
O Sicredi é a cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Débora, como é que ficou o resultado da enquete? Muito bem, a enquete de hoje, que a pergunta é: você concorda que a única solução para a lei será uma recomendação do Ministério Público para o fechamento do comércio? Tivemos 59% das pessoas votando sim e 41% das pessoas votaram não. Bem dividido, não é, Débora? Bem dividido. Pois é, a gente traz aqui um exemplo da cidade de Vitória da Conquista. Lá, o Ministério Público pediu o fechamento do comércio não essencial em Vitória da Conquista. O Ministério Público entrou na Justiça com uma ação civil pública pedindo que o comércio e os templos religiosos em Vitória da Conquista, cidade do sudoeste da Bahia, voltem a ser fechados. Isso no dia 26 de junho de 2020. Segundo o órgão, a reabertura de lojas teria contribuído para o aumento de casos de Covid no município. Lembrando que em Luiz Eduardo Magalhães, o comércio não ficou fechado nem 5 dias. Foram 4 dias fechados aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Por isso a nossa enquete, a gente quis saber a opinião de vocês. A gente já provocou o Ministério Público também, já entramos em contato com a assessoria de comunicação, já enviei algumas perguntas e a gente aguarda a resposta do promotor Bruno Pinto e Silva, porque talvez o Ministério Público seja a última chance, né? A última esperança para o povo de Luiz Eduardo Magalhães, porque se a gente for esperar do prefeito, dos secretários, um pouquinho difícil, né? Não vou falar de todos os secretários, mas do prefeito e de quem está lá do lado do prefeito para tomar as decisões. Está um pouquinho difícil a gente ter uma decisão mais dura, uma medida mais dura. Débora, boa tarde para você, obrigada. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que acompanhou a gente pelo Direto ao Assunto e participou também pelo WhatsApp e pelo Facebook. Boa tarde para todo mundo. Vocês ficam com Débora Muniz, o Revista Moderna. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!